Seja bem-vindo a essa videoaula do IA Expert e nesse vídeo eu vou mostrar um pouco sobre os valores iniciais que tem lá naquela primeira janela do ECA. Então eu gravei esse vídeo que eu notei assim, que bastante gente quando vai começar a trabalhar com o ECA não entende muito bem todos aqueles valores que aparecem naquela primeira janela. Então isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Então eu estou aqui na pasta de instalação do ECA, tem esse diretório chamado Data. Então existem vários arquivos ARFF que nós podemos usar para testar. Então eu vou abrir aqui o Weather nominal. Então primeiro aqui eu vou abrir ele aqui no Notepad, só para a gente ver um pouco da estrutura. Então ele tem aqui o @relation, o nome do arquivo, lista dos atributos e a lista com todos os dados que fazem parte desse arquivo. O objetivo então desse arquivo é, com base no Outlook, como está o dia lá fora, na temperatura, na umidade e no vento, eu fazer uma previsão, uma classificação para saber se a pessoa vai, com base nas condições climáticas, para ver se a pessoa vai ou não jogar um determinado jogo. Então essa que é a ideia desse arquivo. Eu vou dar 2 cliques nele aqui e ele já vai carregar o arquivo aqui no ECA. Então o que nós vamos ver aqui seria essa aba aqui desses dados, aqui, essa parte de Current Relation, Select Attribute e essas barrinhas aqui. Principalmente essas barrinhas aqui elas geram bastante dúvidas. Então vamos lá. O primeiro item que eu tenho aqui é o Relation, que seria o header.symbolic. Então aqui é o nome do arquivo, nada mais é do que o nome da relação. Na verdade não é o nome do arquivo, o nome da relação que está lá definido na primeira parte do arquivo do ECA. Então note que aquele nome que aparece lá é exatamente o mesmo nome que está aqui, nessa parte aqui do @relation. O próximo item aqui é Attributes, então tem esse valor aqui 5, quer dizer que existem 5 atributos. Note que ele tem aqui do 1, 2, 3, 4, 5, então são esses 5 atributos. Então esse valor significa a quantidade de atributos. Na representação aqui diretamente no arquivo ARFF, então cada @attribute é composto aqui por um atributo diferente, são os mesmos atributos que estão lá no arquivo, no ECA. Outro item aqui são as instâncias. Aqui é a quantidade de registros que tem na base de dados. Então quer dizer que lá naquela seção, deixa eu mostrar aqui, nessa seção @data é a quantidade de registros. Então quer dizer que aqui eu tenho 14 registros. Então isso que indica essa seção aqui instâncias. Seguindo aqui, ele tem aqui a soma, sum of weights, seria a soma de pesos. Aqui ele vai colocar o mesmo número da quantidade de instâncias. Então eu posso definir pesos para cada um do atributo. É como se fosse a ideia de importância, quão importante um atributo é. Eu posso definir pesos para eles. Então aqui não é uma maneira muito utilizada aqui no ECA, então aqui ele vai trabalhar vai mostrar o mesmo número das instâncias. Então, na verdade, até daria um outro vídeo só sobre essa parte dos pesos. Seguindo aqui, então essa aqui é os dados do arquivo todo. Aqui são os dados do atributo que está selecionado. Então, vamos analisar um por um aqui. Pegar o Outlook. Então, o name é o nome do atributo. Então, se eu clicar no nome, ele vai trocar aqui. Ele tem aqui o tipo de dados, então, se ele é nominal ou se ele é numérico. Então, nesse exemplo, todos esses atributos eles são nominais. Ou seja, tem os valores. Note que aqui ele vai aparecer os valores para cada atributo. Então, não tem nada de numérico aqui. São valores nominais. Aqui voltando na pasta, ele tem esse Weather Numeric, que é um arquivo bem parecido, só que ele tem alguma diferença com os atributos. Então eu vou abrir
esse arquivo, note que aqui a temperatura, lá no arquivo anterior, a temperatura estava com umas faixas. Aqui a temperatura está com valores. Eu vou clicar aqui no Edit. Note que tanto a temperatura quanto a umidade, ele não está com faixas, ele está com valores. Então aqui, só para mostrar que aqui ele vai mudar o tipo para numeric, só para você entender essa diferença aqui dos atributos numéricos e os atributos nominais. Então, vou fechar esse arquivo e voltar para o original que nós abrimos. Outro item que nós temos aqui seria o distinct, ou seja, são quantos valores cada atributo tem. Então, Outlook, Sunny, Overcast, Rainy. Aqui a quantidade de registros que eu tenho com esses atributos, ou seja, quer dizer que Sunny existem 5, Overcast 4 e o Rainy 5. Aqui tem o peso, então como nós não fizemos, não tem nessa base nada relacionado a peso, ele coloca o próprio valor do atributo. Para a temperatura, tem esses 3 valores. Para a umidade, são 2 valores, e aqui as respectivas quantidades na base de dados. Para o vento, tem 2 valores, true, false. E o play, yes ou no, então tem 9 e 5. Então isso aqui que significa o distinct, são quantos valores que existem aqui. Outro item é que tem esse missing, então traduzindo missing seria tivesse faltando, então são valores que estariam faltando. Veja aqui, eu vou fazer o teste, somente com o Outlook não tem nenhum valor faltando. Se eu clicar aqui no botão Edit, ele aparece a base, eu posso fazer edição dessa base. Inclusive eu gravei um vídeo que eu mostro exatamente como trabalhar com essa janela, só fazer essas edições. Então, se você procurar aqui na playlist, você vai achar o nome do vídeo, edição de arquivos no Weka. Então, vamos supor que esse primeiro registro está faltando valor, eu não conheço esse valor aqui. Então, se eu analisar aqui o Outlook, note que um valor, ou seja, em 7% da base, isso quer dizer que está faltando esse valor, então um valor desconhecido. Lá no arquivo ARFF ele vai colocar um ponto de interrogação. Se eu salvar esse arquivo, ao invés de ter o Sunny, ele vai colocar um ponto de interrogação lá. Clicar aqui no desfazer. O próximo aqui tem esse unique. Vamos abrir aqui. Eu vou pegar aqui o vento. Eu vou deixar aqui, todos eles, quase todos aqui, com true. O verdadeiro, ou seja, tem vento. E vou deixar somente um falso. Então vamos analisar aqui no vento. Veja que tem 13 true e 1 falso. Então esse unique ele vai colocar esse valor aqui seria as instâncias únicas. Vou clicar aqui no desfazer para voltar à base original. E agora vamos fazer o entendimento desses gráficos. Veja que ele coloca aqui a classe, você define a classe. Então dependendo do valor que você define aqui como classe, ele vai gerar gráficos diferentes. Então a ideia, como eu comentei no início do vídeo, foi que esse arquivo é para fazer previsão se uma pessoa vai jogar tênis, tênis não, na verdade um esporte qualquer, né? O exemplo clássico é usado o esporte tênis, mas nesse arquivo ele não diz isso. Então é prever se uma pessoa vai jogar ou não vai jogar um determinado esporte. Se eu clicar aqui no play, note que 9 é para o yes e 5 é para o no. Ou seja, ele está colocando aqui essa distribuição. Como o atributo play, ele que é a classe, ele só vai mostrar o 9 e o 5, dois gráficos. Agora vamos fazer o seguinte. Se eu clicar aqui no Outlook, ele vai mostrar qual que é a fatia dos valores para o Outlook de acordo com a classe. Veja que a classe é o play. Então note que
O primeiro elemento aqui, que é o 5, é a quantidade de Sunny, ou seja, existem 5 Sunny, existe 4 Overcast e existe 5 Rainy. Então o que ele vai fazer aqui? Somando aqui vai dar os 14 registros. Então o que significa esse vermelho e esse azul? Se eu clicar aqui no Play, note que o azul é o Yes e o vermelho é o No. Eu posso clicar aqui no Visualize All, ele vai mostrar todos os gráficos, então fica mais fácil para fazer a visualização. Vou colocar aqui do lado. Então aqui é o gráfico do Outlook. Então qual que é a ideia aqui? Esse azul seria a porção da base, que é Outlook e joga. Essa parte vermelha é a porção da base, desses 5 registros, ele vai indicar desses 5 quais deles que não jogam. Então o azul é joga e o vermelho é não joga. Veja que o valor overcast aqui ele está todo azul. Ou seja, isso quer dizer que todos os registros que tem overcast, eles jogam. Para checar isso, eu vou clicar aqui no Edit. Veja aqui, ó, overcast e joga. O próximo, overcast joga, overcast e joga, e overcast e joga. Então, por isso que aqui para esse atributo overcast, ele apareceu tudo azul. Ou seja, todos os que são overcast eles jogam. Agora note que esse próximo aqui, esse aqui é o valor rainy. Então esse azul são a quantidade de pessoas que quando estava rainy jogaram. E aqui a quantidade de pessoas que quando estava rainy não jogaram. Então ele faz essa distribuição aqui pela classe. E aqui ele vai mostrar para todos os outros. Todos os outros aqui a fatia. Veja que a umidade. Então quando a umidade está normal, a chance dele jogar é bem maior. Porque essa barrinha aqui, ela tá... O azul, né, que eu jogo, ele está maior. E aqui o vermelho, o não joga. Ele tem menos registros. Então, através dessa visualização, você já pode tomar algum tipo de decisão e verificar como é que está a distribuição desses dados. Lembrando que aqui você pode trocar a classe. Então, o padrão, né, quando você vai trabalhar com classificação, você já vai ter uma classe definida. Mas se você trocar, vamos supor que o meu objetivo não é prever se a pessoa vai jogar ou não vai jogar. O meu objetivo é prever qual que é a previsão do tempo. Talvez não faça muito sentido nessa base, mas aqui você pode fazer essas alterações. Então é por isso que quando você altera, aqui ele vai alterar todos os gráficos. Veja que o Outlook ele não quebrou mais, ele simplesmente colocou as quantidades, porque eu defini ele como uma classe. Agora se eu clicar aqui ó, na temperatura, veja que agora ele está dividindo com base no Outlook, que o Outlook é a classe. Eu vejo que ele tem 3 valores aqui. Ele tem 3 valores, porque aqui a classe, o Outlook agora, eles são 3, ou seja, o Sunny, Overcast e o Rainy. Então é por isso que quando você faz a alteração aqui, ele vai alterar todos os gráficos. E como eu falei antes, geralmente quando você vai trabalhar com um arquivo nesse sentido, você vai ter só uma classe, um valor que você vai querer fazer a previsão, então esse valor já vai estar previamente definido. E geralmente, por padrão aqui no ECA, a classe, você deixa ele como o último atributo. Então ele já adiciona automaticamente esse valor aqui, não precisa fazer configuração nenhuma. Então se você definir a classe, que é o atributo meta, o atributo objetivo aqui no meio, no começo, aí você vai ter que ficar setando toda vez aqui. E com isso nós fechamos essa videoaula em que nós vimos um pouco sobre os valores básicos que aparecem
ali no ECA, para você ter uma ideia do que aqueles valores significam. E se você quiser saber mais sobre inteligência artificial, sobre o ECA, inscreva-se aqui no canal, que toda semana tem um vídeo novo sobre a área de inteligência artificial. Obrigado e até o próximo.